Uhum. Oi, pessoal, aqui é a Magda Altafini, psicopedagoga clínica, especialista em neuropsicologia, mestre em educação. Hoje nós vamos falar com a doutora Adriane Kreff. A Adriane é fonoaudióloga, doutora em educação e mora em Munique, na Alemanha. Tudo bem, Adriane? Tudo bem, Muito Magda. obrigada por ter aceitado o nosso convite. A Adriane é minha amiga há muito tempo já. E eu a convidei para vir falar um pouquinho sobre a situação aí na Alemanha, né, do Covid-19. E É aí, um prazer, fala, Mato. é um prazer estar no teu canal e ter feito para mim esse convite, né, para eu estar aqui contigo. Adorei, obrigada. A Adriane tem um canal no YouTube também que ela fala para brasileiros que moram na Alemanha, principalmente, né? Claro, é para todo mundo, né? Mas principalmente para brasileiros que moram na Alemanha, né? Adriane, o nome do Exatamente. canal dela... Oi? Não, exatamente, para todo mundo, para a população que mora aqui na Alemanha, que fala português, mas também para os brasileiros interessados também, que moram no Conhecer a Brasil. Alemanha, né? Isso. Porque ela mostra um pouco, eu já sou inscrita no canal dela faz tempo, ela mostra um pouco da Alemanha, da vida, né? Da vida, do dia a dia, né? Na Alemanha. É muito, muito legal o canal dela. Depois eu vou deixar o link do canal na descrição do vídeo, mas o nome do canal é Arzo. Não sei se eu falei certo, gente, eu não sei falar alemão, mas é Arzo. Então tá, querida. Que bom que tu aceitaste o nosso convite. Adriane, eu estive dando uma olhadinha nos números assim de contaminados, infectados, né, pelo Covid-19 aí pelo mundo, né? E fiquei muito curiosa a respeito desses números, né? Pelo um panorama global, assim, a Alemanha está em quarto lugar em número de infectados, né? Por exemplo, os Estados Unidos tem 311 mil e poucos infectados, a Espanha tem em segundo lugar, tem 130 mil, a Itália 124 mil, a Alemanha 96 mil infectados. Então, está em quarto lugar, enquanto o Brasil está lá em 17º lugar. E aí, observando números de óbitos, né? Desses 4 primeiros países aí, os Estados Unidos tem mais de 10 mil óbitos, a Espanha já ultrapassou a Itália, está com 18 mil óbitos, a Itália teve 17 mil até agora, 17 mil e pouco, e a Alemanha teve 1.446 hoje, que é dia 5 de abril. Nós estamos gravando dia 5 de abril, provavelmente vai ser postado amanhã, dia 6. Então, 1.446 óbitos até o dia de hoje. Isso me chamou muita atenção, né? Porque a Alemanha fica do ladinho ali, né, dentro da Europa. Né? Então, eu gostaria de começar esse papo contigo, te perguntando o que a Alemanha fez, está fazendo de diferente dos outros países da Europa e dos Estados Unidos, né, também, que tem tão poucos, né, óbitos em relação a esses outros países. Então, aqui na Alemanha, um dos primeiros infectados aqui na Europa foi identificado aqui na Alemanha, né? Porque foi um comerciante que teve contato com uma chinesa. E a Alemanha já identificou isso muito precocemente, né? E começou a agir precocemente em toda essa ação que ela estava fazendo com... Tu lembra quando é que foi? Isso já foi em janeiro, eu acho, se eu não me engano, 26 de janeiro, mas
a infecção foi um pouco antes, mas eles já começaram a agir quanto a isso, né? A se preparar nesse sentido, né? E há 3 semanas atrás, eles fecharam todas as escolas aqui, todos os jardins de infância. Foi a primeira medida que eles fizeram com a população, quando eles viram que estava crescendo já o número aqui na Alemanha. Porque no início eles estavam simplesmente isolando os casos, né? E tratando justamente daquelas pessoas com isolamento. Mas depois eles começaram a ver que estava aumentando, e aí, na realidade, a Alemanha foi agindo passo a passo, de acordo com os resultados que estava tendo. Ela começou a fazer também muitos testes, assim, os testes eram realmente muitos testes, mas direcionados às pessoas que tiveram contato em zonas de risco, que seria na Itália, que já tinha, então, surgido tudo, né? A crise na Itália, e também nas zonas de esquis. Então, isso foi logo uma semana atrás, depois do Carnaval. E ela ainda demorou uma semana para fechar. E isso eu achei que foi um erro aqui. Eles deviam ter fechado logo depois do Carnaval, né? Porque Deixa eu só te interromper, desculpa, mas só para a gente não perder o fio da meada. Em relação aos testes, eles começaram a testar todo mundo que tinha sintomas gripais, assim, ou só os casos graves, como aqui no Brasil? Só os casos graves e as pessoas que estavam na zona de risco. Entende? Que tinham tido contato com pessoas da Itália, ou tivessem ido à Itália. Ou que tivessem ido esquiar no Tirol. Exatamente. Era o que foi isso, né? E logo no início, a Alemanha não pretendia nem fechar as suas fronteiras, né? Foi realmente assim, tudo à medida, né? Então, eles fecharam as escolas, só as escolas. Só as escolas. No primeiro momento. Infâncias, no primeiro momento, e foi logo uma semana depois do Carnaval. E isso eu já todos os virologos, como é que é? Os cientistas que estudam vírus, né? Os virologistas, eu acho. Virologistas, eu acho. Desculpa, porque eu fico só pensando no termo em alemão. Sim. Mas assim, eles já tinham dito fechar todas as escolas já anteriormente, né? Tu lembra mais ou menos quantas pessoas estavam contaminadas quando eles resolveram fechar as escolas? Olha, vocês podem ver até o meu primeiro vídeo que eu fiz, que foi no dia 3 de março. Foi por ali que fecharam? Não, ainda não tinham fechado as escolas, eu acho que eram 110 contaminados aqui na Alemanha. Se eu não me engano, porque... e hoje, olhando os números, é uma coisa muito insignificante, né? Se a gente for 110 contaminados, né? Sim. Parecia, no momento, uma medida extrema, assim. Exatamente, mas ainda não tinham fechado. E aí, eu acho que foi naquela semana, no final, eu não estou lembrada, mas pode dar uma olhada no meu primeiro vídeo com coronavírus, eu falo sobre isso. Eu assisti, mas eu não lembro desse E aí, detalhe. uma semana depois, eles fecharam as escolas e o jardim de infância. Foi a primeira medida que tiveram. Uma ou 2 semanas agora, eu realmente não estou me recordando, porque está tão intenso isso. Sim, ok. Todo dia uma informação diferente, é difícil mesmo. Exatamente. E aí, isso foi a primeira medida. Lá, naquela época, hoje eu vi uma reportagem, isso é super atual, do governador aqui da Baviera, onde eu moro, que naquela época o vírus já estava dobrando o número de infectados a cada 2 dias e meio, né? Que foi a primeira medida. Aí, uma semana depois, eles tomam uma medida de isolamento
domiciliar, né? Uhum. Que as pessoas não pudessem sair de casa. E naquela época, o vírus estava dobrando 3,5 vezes do número, sabe? Em 3 dias e meio. Estava precisando 3 dias e meio, quer dizer, então já tinham ganho já um pouquinho de tempo, né? E hoje ele está em isolamento, porque aí eles fecharam todas as escolas, fecharam todos os restaurantes, só está aberto supermercado, farmácia e drogarias, né? E ainda determinaram que todas as pessoas ficassem dentro de casa e que só saíssem para fazerem compras e irem no médico. E quem precisa trabalhar, né? E saindo na rua tem que ter uma distância de 1,5 m a 2 metros da próxima pessoa, senão é multado. A primeira multa é 150 euros e se for novamente é 500. Reincidente, né? Daí quanto? Reincidente? 500 euros. E se um estabelecimento abrisse dentro desse espaço é 25 mil, né? E o que aconteceu? Nesse período, a gente ganhou 6 dias. Agora, o vírus ele só está dobrando na Alemanha a cada 6 dias, o número. Uhum. Entende? Muito bom, né? Isso a gente ganhou tempo. Tempo para fazer mais, para ter material, para ter máscaras, para ter equipamentos respiratórios para os pacientes, para terem roupas adequadas para os médicos. Então, foi essa jogada de tempo que a gente ganhou. Uhum. Com a quarentena. Com a quarentena, exatamente. E hoje mesmo ele falou que é para que a gente tenha bastante paciência nesse momento e que a gente aguente mais um pouco, porque agora a curva ela está achatando um pouco, né? Mas a gente ainda não chegou no auge de infecções aqui na Alemanha, né? E com isso também, porque assim, eu acho que eram 25 mil leitos que a gente tinha para oferecer, e agora a gente já tem 50 mil. Eles dobraram o número de leitos, né? E os equipamentos também. Chegaram algumas máscaras, eu acho que ontem, eu acho que foi encomendado 400 mil máscaras. Tá vindo da China também. Vindo da China, só que os Estados Unidos foi lá, né? E comprou, porque o Trump disse assim, que eram para eles, a preço que for, comprar as máscaras. Então, as máscaras que já estavam compradas e deveriam ser entregues aqui na Alemanha, foi realmente pirataria. Foi uma pirateria, né? Como é que se chama isso? Pirataria. Né? Pirataria, que foi feito nesse caso. Sim. Não foi só, né, com a Alemanha, né? Foi com o Brasil também, né? Países. Então, aí não chegou a ter um colapso, assim, na saúde. Exatamente. E, pelo contrário, teve momentos que a Alemanha também pegou alguns pacientes da Itália, alguns pacientes da França. Ela ofereceu seus leitos também. Sim. Isso ajuda. E a Alemanha é um país muito solidário, né? Então, por isso também foi uma revolta com isso que aconteceu com o Trump, né? Porque a gente acha que não é um país nada solidário nesse sentido, né? Pois e a Alemanha já é, por natureza, um país social e solidário também, né? Sim. Eu saiu aqui na mídia que a Itália, eu achei tão... Eu fiquei emocionada, tomara que seja verdade, assim, até vou te perguntar. Não estava na nossa pauta, mas eu lembrei agora que a Itália doou massa para a Alemanha. Tu viste isso? Não vi. E apareceu a foto dos trens levando macarrão da Itália para a Alemanha. Nossa! Depois tu dá uma olhada se isso é verdade, porque a gente nunca sabe, né, o que é fake news e o que não é, mas
É. Se eu achar o link, depois eu te mando. Eu achei tão legal isso, porque, né? Porque a Itália está naquele sofrimento todo, né? Que a gente viu. O mundo inteiro Uhum. acompanhou o sofrimento da Itália, né? E Uhum. ainda tiveram essa solidariedade. Eu achei muito lindo, assim. Ai, que Porque bom. estava faltando, estaria faltando massa, enfim. Que é o que eles Uhum. teriam para poder ajudar, né? Ah, sim. É bom aqui logo, porque eles chamam até os ratos de supermercados, né? Tipo os Sim. hamsters de supermercados, porque não interessa. Até hoje, ontem mesmo fui fazer compras e, por exemplo, a seção de produtos de limpeza, tudo vazio. Arroz, não tinha nenhum para comprar. Massas, na realidade, os alemães, alguma coisa é interessante, sim, tem massas da Itália, mas às vezes, por ser da Itália, às vezes eles não, no início não compravam. Uhum. Muito engraçado que também tem. Por exemplo, rúcula, aí dizia, aí vinha, aí todas as saladas estavam vazias, aí um monte de rúcula, né? Que estava com a bandeira da Itália. Então, tem umas coisas também bem engraçadas. Cultural, né? Cultural, Eu sei exatamente. como é que é isso, porque a minha família metade é 50% alemão e a outra é italiana, né? Então É, eu vivi a vida inteira nessas duas culturas, né? porque eles achavam que talvez comprando algum produto que venha da Itália esteja com vírus, né? É, Seria. sim, claro, medo, tá certo. Mas, É, enfim, uma outra questão que eu li aí da imprensa também, que sai aqui na imprensa do Brasil, né, Adriane? é. Eu li que um cientista alemão chamado Hendrik Streeck, que é coordenador de um grupo de pesquisa sobre o Covid-19, ele afirmou que o vírus ele não se manteria vivo em superfícies planas, pedra, papel, papelão, maçaneta de porta, elevador e tal. Que eles fizeram uma pesquisa, colheram amostras por uma casa onde tinham 3 pessoas infectadas, acharam o vírus pela casa toda, só que o vírus estaria morto. Os vírus que eles acharam pela casa, eles coletaram, né? Em vários lugares esse vírus estaria morto. Queria saber se isso vinculou aí pela imprensa de Olha, vocês ou não, porque não é essa informação que a gente tem aqui. Né? Tanto é que a gente, quando faz compra, a gente desinfeta tudo, né? Com água sanitária. Tu viste alguma coisa olha, sobre isso aí? eu não vi nada sobre isso, e pelo contrário, eu também sei a mesma coisa que tu. É que eu acho que no momento está tendo tanto um boom de notícias que a gente ainda nem sabe. Sim. Eu, volta e meia, eu recebo vídeos, áudios do Brasil, dizendo assim que na Alemanha, as pessoas não entram com sapato dentro de casa, isso é verdade, sempre foi, né? Uhum. Mas que limpam os seus sapatos e limpam toda a casa com água sanitária. E que os alemães todos usam isso. Não é verdade. Eu não uso e não tenho essa informação. E às Sim. vezes a gente escuta alguns áudios assim, né, de Sim. algumas pessoas, até gente que mora aqui, eu vi outro de uma enfermeira e eu digo assim, gente, essa informação não procede, não é verdade. Sim, esse áudio dessa enfermeira que trabalharia com geriatria aí na Alemanha, meu Deus do céu. É exatamente, Tem que porque ter dizendo muito cuidado, principalmente com as mensagens de WhatsApp, né? Que a gente não sabe a procedência, né, Adriane? exatamente, às vezes não vem o nome da pessoa, tu não sabe a fonte, então É. isso, e tem pessoas que só passam, que não interessam, e só ficam passando. E isso eu acho uma pena, porque acaba tendo informações desencontradas, né? E Sim. eu que eu moro aqui, eu escuto isso, eu digo, meu Deus, nunca foi falado isso aqui na Alemanha. Ou, por exemplo, né, que ela afirmava que as pessoas tinham que ir trabalhar. Pelo contrário, O logo no governo está início, dizendo para ficar em casa.
E as empresas mesmo tomaram por iniciativa, né? Quando teve o primeiro caso na BMW, né, no Brasil, o primeiro caso, eles fecharam um setor de 250 funcionários aqui. E mandaram todo mundo para trabalhar em casa, porque já se sabia, né? Ainda mais que são empresas internacionais e sabem o que aconteceu na China, claro. E né, tudo isso. Sim. E eu acho um dos problemas grandes é que no início, eu acho que os governos ficam assim, porque existem pessoas que estão transmitindo já e que nunca vão ficar doentes. Mas Sim. elas são assintomáticas, né? Assintomáticas. Então, diz assim, isso aqui não é verdade. Só que se pega alguém que realmente é de risco, e não são só pessoas que são de riscos. Aqui mesmo já teve um atleta de 48 anos, não era no grupo de risco e faleceu, né? Então, assim, eu acho também jovens, né? E tem muitos outros casos, né, Sim. que aconteceram. Então, isso não é regra. Claro que a grande população de risco, sim, mas imagina só, se por acaso pega um asilo, se pega coisa, não existe hospital preparado para isso, Não. com tantos bancos, né? E não só isso também, como roupa dos profissionais, né? E muitos profissionais também acabam se contaminando. Que é uma situação sem precedente, a gente não está acostumado com isso, né? Os Exatamente. médicos, os hospitais não estão acostumados com isso. A minha irmã, que ela está trabalhando aí no Brasil, né? Ela é médica também, e ela também está na linha de frente. Ela diz, o problema é que a gente acaba se contaminando na hora de tirar a roupa. Entende? Estando e vendo, né? Sim. Mas eu acho, aqui na Alemanha, as medidas que eles estão tomando e eles estão realmente assim, protegendo a população, né? Sim. Claro que muitos não escutam, então eles começam a ter atitudes mais drásticas, né? Sim. Eu moro diretamente num parque aqui. E outro dia eu passei por ele, porque a gente pode passear sozinho ou de duas pessoas da mesma família. Tu não pode receber visita de outra família. E passou por mim 3 carros da polícia em 10 minutos, quer dizer, então eles estão cuidando. Exatamente. Onde eles estão pedindo para não sentar nos bancos, ou só sentar por pouco tempo. Eles não querem aglomeração, é isso que eles não querem. E querem evitar o máximo possível. Sim. E além disso, eles acabam também dando uma proteção assim para a população aqui, para os empresários, né? Incrível, né? Agora mesmo saiu ontem que o governo aqui da Baviera vai dar um bônus de 500 euros para cada enfermeiro que está trabalhando nesse. Que legal. Exatamente. Que legal. E alimentação, né? Sim. E isso realmente é um privilégio nesse sentido, né? Com certeza. No mínimo, né? Eles estão lá correndo risco por nós, né? Isso porque eu tô morando na região que tem mais infectados e mais mortes aqui na Alemanha, né? Em Munique é a que mais tem em toda a Alemanha. Então tá, querida, quero te agradecer assim enormemente pelo teu tempo, pela tua disposição em contribuir aqui com o pessoal que assiste o nosso canal e quero ver contigo se tu gostaria de deixar mais algum recado para os brasileiros de como a gente pode enfrentar da melhor maneira possível, né? Porque nós estamos num processo um pouquinho anterior, né? Talvez as coisas piorem por aqui ainda, porque estamos ainda na subida, né? As últimas palavras aí para nós. Obrigada. Não, também queria agradecer essa oportunidade, né, dessa entrevista. Eu acho que é bem importante, porque também a gente que está de fora, eu fico também apavorada com algumas notícias que eu recebo do Brasil, né, e principalmente assim da política, né.
mas também, às vezes, eu fico confortável dizendo que parece que tem um ministro da Saúde muito bom, que também está dando apoio, mas realmente eu acho que é um colapso, né, que a gente está enfrentando, mas eu acho que a gente tem que enfrentar da melhor forma, e eu acho que cada um de nós é responsável também por isso, né? E o que adianta ter um restaurante aberto, um mercado aberto, se não vão ter pessoas para enfrentar isso, né? E como uma coisa forte que eu escutei na Itália, quando tu não puder assim, se despedir do teu pai, da tua mãe, por causa que tá com uma infecção, ou se despedir por telefone, né? Isso para mim me chocou muito. E eu acho isso também né? Quando a gente vê que as pessoas morrem e não tem um enterro digno, Sim. ou que a gente não pode se despedir deles por estar nessa fase, ou por ter deixado isso se alastrar, né? A gente vê mesmo, eu acho que a gente tem que realmente ter muito cuidado e ter cautela e realmente fique em casa, é o que eu digo, quem puder. Eu acho que é um momento também de se recriar, de se reinventar, né? Olha só, a gente está fazendo uma entrevista online, que delícia! Eu estou na Alemanha, em Munique, tu está aí no Brasil, né? Então, eu acho, é possível. Eu comecei também, eu sou fonoaudióloga, eu também, de repente, o que nada era possível, agora é possível também aqui na Alemanha. Sim. Porque antigamente, teleterapia era realmente, não podia ser feito, e Sim. agora é quase um dever de se fazer, Sim. né? E eu estou tendo experiências maravilhosas com os meus pacientes, eu Com faço certeza. faço pelo WhatsApp, e na realidade a gente está tendo um efeito muito legal, e eu acho que a gente também vai ver que a vida de muita gente, a vida do mundo está mudando, né? Com certeza. Até do meio ambiente a gente está tendo. É Então, verdade. Nossa, teria muita coisa para a gente conversar, né, Adriana? A gente pode fazer outras conversas desse tipo. Com certeza. Adoro conversar contigo, adoro conversar com gente inteligente, né? Eu sempre digo, eu sou um ser social e eu preciso conversar com as pessoas e trocar as reflexões que eu faço aqui sozinha e com meu marido, que a gente faz todo dia, né? E nossa, para mim foi um prazer muito grande. Quero te deixar assim super abraço, bem apertado. Aqui também. Se Deus quiser, vai passar logo e a gente vai poder se ver, né? Quando tu vier aqui. E fazer um vídeo pessoalmente. Isso, tomar um café, né? E poder dar esse abraço pessoalmente. Obrigada, minha querida. Super beijo para ti, tá? Muita felicidade, saúde e sucesso. Tchau.